Boa noite a todos. Vamos iniciar aí então a nossa aula de biotecnologia. E vocês estão vendo então essa tela do AVA, do ambiente virtual de aprendizagem, certo? Vocês já colocaram ali que vocês estão vendo a tela. Beleza? Tá. Então, aqui, olha, tem as nossas sessões, né, que eu separei para vocês. E aqui na seção de atividades remotas, eu coloquei aqui, olha, o glossário de biotecnologia. Esse glossário de biotecnologia, ele vai ser uma atividade que ela vai ser, então, semestral, tá bom? Então, essa atividade é o seguinte, vocês vão abrir aqui, né, e vocês vão inserir palavras, né, que fazem parte aí do contexto da biotecnologia, com o seu significado, né? Com a sua definição, tá bom? E também a fonte da onde vocês tiraram essa definição, tá? Então, se eu não me engane, cada aluno, né, tem que alimentar aqui esse glossário com 5 palavras, né, referente aí à biotecnologia. E essas palavras, elas não podem ser diferentes. Então, toda vez que você entrar aqui, não pode ser iguais, perdão. Essas palavras não podem ser iguais, elas têm que ser diferentes, tá? Então, quando vocês forem inserir um novo item, vocês têm que olhar aí o que os colegas estão postando, né? Estão colocando, tá? E isso, ele fica à disposição, então, para todos, ok? Então, vocês vão aí ao longo do semestre, né? Alimentando esse glossário, né? Com essas palavras do contexto da biotecnologia, o seu significado, tá bom? E também o local da onde que vocês tiraram. Se foi de um livro, se foi de um artigo, se foi, né, de um site confiável, tal. E vocês vão colocar, então, aí a referência para mim. Certo? Deu para vocês entenderem, então, como que é para fazer? Tá bom? Então, vamos com calma, né? Então, aí, conforme a gente vai passando o semestre, vai surgindo aí palavras, termos novos, né? E daí vocês vão inserindo, ok? Sempre vendo o que os colegas estão postando também, para não colocar a palavra igual, né? Sempre colocando termos diferentes. Que daí, então, no final do semestre, a gente vai ter aí um dicionário, né? Um glossário bem legal para enriquecer a nossa disciplina. Prof, Fala, Floire. pode explicar de novo? Eu acho que eu não entendi, não. Entendeu? Tá bom. Não. Deixa eu passar aqui. Mas você tá vendo a minha tela, né? Sim, mas daí eu vou inserir. É isso que eu não entendi. Se tem alguma coisa específica que eu tenho que inserir, entendeu? São termos relacionados com a biotecnologia. Mas daí eu tenho que inserir, tipo, A- artigo ou só Não, o não, nome? não, por exemplo, é, a palavra biotecnologia. Então você vem aqui, ó, biotecnologia. Tá vendo o que eu tô fazendo? Sim, aham. Aí você vem aqui, procura num artigo, ou procura num texto, ou num livro de biotecnologia, qual que é o conceito, então, de biotecnologia. Aí você vem aqui, escreve o conceito, certo? Aí, depois que você escreveu ali o conceito, você vai colocar a referência, ou seja, o livro, ou o artigo, ou a página que você retirou essa definição, tá? Vocês lembram como é que faz a referência na BNT? Vocês lembram como é que faz? Aí vocês escrevem aqui a referência, tá? Escreve aqui a referência, por exemplo, o autor é Assis, vírgula, nananã, 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 escreve ali o autor. Ou se você pegou de um site, então você coloca a referência de acordo com o site, né? Não precisa colocar o nome de vocês, porque lá no sistema ele já vai vir,
né, logado no seu nome, então ele já vai aparecer o seu nome para mim. Aí você vem aqui e salva, né? Aí, quando você for inserir um outro termo, insere novamente, tá? Isso aqui eu não vou salvar, tá bom? Eu vou cancelar aqui para não salvar. Aí você salvou uma palavra, aí você vem aqui e insere outra, e aí você vai inserir 5 palavras, né? 5 termos relacionados com a biotecnologia. Deu para entender? Sim, Agora, entendi, sim? obrigada. Uhum. Aí, Uhum. conforme vocês vão fazendo, vocês vão me mostrando que para ver se está acontecendo algum erro ali, né, tal. Aí vocês façam, né? E daí faz um printzinho e vai me mandando para ver como que vocês estão vendo. Porque a maneira que vocês veem como aluno é diferente da maneira como eu vejo como professora. Certo? Sim, desde que esteja relacionada com a biotecnologia, tá, Riba? Pode ser qualquer uma, sim. A gente vai falar muito ainda, né, durante o semestre. Então, aí, alguns termos que a gente for falando durante as aulas, né? Anota, até mesmo junto com as anotações de vocês, sempre aí vem termos diferentes. Então, daí vocês anotam e depois procuram o significado, insere lá no glossário e coloca a referência, ou seja, o local da onde vocês buscaram a definição desse termo, tá bom? É isso. Aí, qualquer dúvida, vocês vão me perguntando de novo, não tem nenhum problema, não. Então, eu vou sair daqui. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês aí, belezura, a nossa aula de hoje, que já está disponível lá no ambiente Ava. Então, é só vocês entrarem no sistema e baixarem esse material. Vocês estão vendo aí o meu slide? Tá aparecendo para vocês? Ótimo, muito bem. Então, aqui eu vou compartilhar com vocês e a gente vai então iniciar. Gente, eu peço desculpa aí pela luz, tá? Mas me ouvindo, vocês estão ouvindo bem, né? Eu tive que rearrumar aqui o estúdio, por causa que eu vou fazer uma prática demonstrativa com vocês e eu tive que rearrumar. A Ana não consegue? Manda o link para ela, Malu. Você tem como mandar o link para ela? Ah, tá. Tá, só um pouquinho. É só ir copiar copia e cola esse link para ela, ó. É que eu já fechei ali o meu WhatsApp. Bora começar então, gente? Então é o seguinte, eu vou fazer aí a revisão, né, do material genético para vocês. E daí depois na sequência eu vou fazer uma aula demonstrativa, né, uma aula prática demonstrativa, para a gente então fazer aí uma espécie de extração de DNA, certo? Provavelmente alguns já devem ter feito essa extração de DNA, mas para quem não fez, a gente vai fazer aqui, vai demonstrar para vocês. Tá bom? Alguém já fez extração de DNA? Alguma vez na vida de vocês? Vocês já fizeram extração de DNA? Ah, então a gente vai fazer. É bem facinho, dá para fazer em casa, desde que tenha os materiais, dá para fazer em casa. Então vamos lá.
Na semana passada, a gente conversou um pouquinho, né, sobre aí o histórico, né, da, da genética e da biologia molecular. Nós verificamos, então, os principais cientistas que contribuíram, né, para a elucidação da estrutura do DNA, certo? Então, hoje a gente vai, então, estudar um pouquinho mais a fundo, né, essa estrutura, então, desse DNA e também do RNA, que ambos, então, são, né, materiais genéticos. Então, a gente vai estudar essa estrutura aí um pouquinho mais a fundo, né, estrutura molecular, mas sempre baseada, então, na estrutura que foi, então, descoberta, né, que foi descrita por Watson e Crick, que é a que nós consideramos até hoje, tá bom? Então, assim, quando a gente pensa em DNA ou quando a gente pensa no material genético, né? Vocês devem ter visto isso um pouquinho lá na bioquímica, na biomolecular e também na genética, né? Quando a gente pensa então no material genético, a gente tem que pensar que o DNA, ele é um polímero, tá? Vocês sabem me dizer aí o que é um polímero? Vocês lembram o que é um polímero? A definição de polímero? Polímero. Nós temos diversas biomoléculas no nosso corpo que são consideradas polímeros, né? E o material genético, né? Ele é considerado também um polímero, né? Como que vocês definem aí polímero? Quem que pode me ajudar aí nessa definição? Alguém sabe? Polímero? Alguém sabe? Definição? Podem me ajudar? Uma macromolécula, Lívia, ela é uma macromolécula. Mas essas macromoléculas, ela tem uma característica, né? Riba, quer falar? Pode falar. Acho que no slide já tá, eu acho que no slide já tem uma dica, né, que é composto por monômeros. Exatamente. Então, eu acho que é uma macromolécula composta É uma molécula grande, uma de vários monômeros. macromolécula, exatamente. Que ela vai ter, então, né, umas partes menores que são unidas para formar, então, uma molécula maior. Né? Então, quando a gente fala em polímero, ele é uma macromolécula e essa macromolécula são formadas por partes menores. Essas partes menores, elas são definidas então como monômeros, tá? Então isso acontece na proteína, isso acontece no carboidrato, né? Isso acontece também aqui no material genético. Exatamente, Ana, você colocou que as macromoléculas são formadas pela união de substâncias, tá? Essas substâncias menores, na qual elas estão unidas, nós chamamos então, né, na biologia molecular ou na bioquímica, nós chamamos então de monômeros, tá? Então, o material genético, né, o DNA e o RNA, ele é considerado então um polímero. Então, portanto, ele é formado por partes menores que são chamadas então de monômeros. Agora, quais são esses monômeros, né? Neste caso aqui, eles são então denominados de nucleotídeos. Então, tanto o DNA quanto o RNA, ele vai ser então uma união, né, desses nucleotídeos, né, de uma forma então sequencial. Então, é isso que é um polímero e aplicado aqui então ao material genético, tá? Certo, então? Entendido o que é um polímero, entendido então o que é um monômero, entendido então o que é, né, um nucleotídeo. Vão colocando aí, vão participando. Eu vou perguntando, vocês vão respondendo, tá? Então, beleza. Então, nesse desenho que a gente está vendo aqui, olha, a gente tem, então, um exemplo aí, né, de um pedaço, né, aqui, olha, de um pedaço de um polímero, tá? E nesse polímero, que é o nosso DNA,
nós vamos ter aqui, então, várias partezinhas menores, certo? Essas partezinhas menores, elas são, então, denominadas de nucleotídeos, né? Então, o polímero, ele é formado por vários monômeros. Então, é isso, certo? Vamos passar, então, aqui para o próximo e a gente vai avançando. A gente vai verificar agora qual que é essa estrutura básica aqui de um nucleotídeo, tá? Então, do que é formado esse nucleotídeo, tá? Então, agora a gente está estudando um monômero, tá? A menor parte, então, desse DNA, tá bom? Então, ele vai ser formado aí, basicamente, por 3 partes, ok? A primeira parte, então, que a gente pode considerar aqui, nós denominamos de base nitrogenada. Base nitrogenada, tá? A segunda parte é um açúcar. E a terceira parte é um grupo fosfato. Vou colocar aqui, grupo fosfato, certo? Então, esse monômero, nucleotídeo, na sua constituição química ou bioquímica, ele vai ser composto então, de 3 partes. Da base nitrogenada, desse açúcar e do fosfato, certo? No caso aqui do DNA, tá? Esse açúcar aqui, especificamente, tá? Ele vai ser, então, denominado de pentose. Para quem lembra lá, né, da bioquímica, pentose é um açúcar, então, que apresenta 5 átomos de carbono, certo? Vocês lembram lá da bioquímica? Tá? Então, eles vão apresentar aqui 5 átomos de carbono. Por isso que ele é chamado, então, de pentose, tá? O nome molecular, vamos dizer assim, o nome científico desse açúcar, ele vai ser assim, olha, 2, tá? Desoxirribose. Tá? 2, desoxirribose. Esse é o nome, então, aí, químico ou bioquímico dessa pentose, certo? A base nitrogenada, tá? Nessa base nitrogenada, ela é classificada de acordo, né, com o tipo de base que constitui ela, tá bom? Então, a gente vai ter aí, basicamente, né, 2 tipos de estrutura, tá bom? A gente vai ter, então, esses anéis que eles são anéis duplos, tá? Tá vendo? As estruturas duplas. E nós vamos ter aqui esses anéis com estrutura simples, certo? Dessa forma, então, essas bases nitrogenadas, elas são classificadas em purinas e bases pirimidinas, certo? As bases que são classificadas como purinas, elas apresentam 2 anéis aqui, né? Ele tem, então, esses anéis duplos. As pirimidinas, elas vão apresentar aí esse anel, então, que é dito como simples, certo? Então, aqui vocês vão ter as bases purina. E aqui vocês vão ter a pirimidina. Gente, tá escrevendo torto aqui por causa da posição da mesa. Eu tenho que acostumar a escrever com ela retinha, mas é difícil. Entendido, então, até aqui, gente? Digam aí para mim. Né? Então, beleza. Quais as bases nitrogenadas que elas são consideradas, então, purinas, tá? A adenina e a guanina, certo? Então, tá aqui, ó, a estrutura bioquímica dela e aqui a estrutura bioquímica dela, tá? Quais as bases nitrogenadas que são consideradas, então, pirimidinas? Aqui está a timina e aqui está a citosina, certo? Essas bases nitrogenadas, pessoal, ela não é encontrada somente aqui formando o DNA ou formando
né, o RNA, tá? Essas bases nitrogenadas, elas também são encontradas de formas independentes, né, no ser vivo. Alguém pode me citar um local onde elas são encontradas sem ser, então, no material genético? Vocês lembram? Quem fez aí a bioquímica, eu creio que já vai lembrar. Vão tentando lembrar aí qual em outro local que a gente encontra também, né, esse tipo, então, de base nitrogenada, de forma independente, né, sem estar formando aí o material genético. Exatamente. A Cíntia colocou ali no ATP, né, então, em alguns locais onde, né, na maioria dos locais onde tem aí o metabolismo, tá, essas bases nitrogenadas, elas são encontradas, né, na forma de transporte de energia, de armazenamento de energia. Então, você vai ter a adenosina trifosfato, você vai ter a guanina trifosfato, né? Então, ela não está no material genético, ela está agora de forma independente, né? Com uma molécula, então, aí, que ela vai ter uma função independente, uma função, então, totalmente diferente, tá? Que, neste caso, ela vai estar, então, aí, transportando energia, né? Na forma de ATP, de guanosina trifosfato, né? Que são moléculas que têm essa capacidade, então, de transporte de energia, né? Como vocês já devem estar estudando aí na bioquímica. Vocês estão tendo bioquímica metabólica agora, né? Parece que eu vi o Jackson colocando isso. Então, vocês vão ver muito ainda de ATP, GDP e etc, né? Então, saibam que ela tem essa constituição também, que é proveniente aqui dessa, né, dessa base nitrogenada, certo? Então, aqui eu só vou colocar para deixar bem claro que aqui é um anel duplo e aqui é um anel simples. Certo? Uma outra coisa também que pode ser que vocês tenham aí, venham a observar, né, durante o nosso curso, em algum assunto que a gente for falar, é que ao invés de falar de nucleotídeo, né, como a gente coloca aqui no nosso monômero, pode ser que esteja escrito nucleosídeo, tá? Não está errado, tá? Nucleotídeo ou nucleosídeo. Só que o nucleosídeo, ele é um pouquinho diferente, tá? O nucleosídeo, ele não tem aqui o grupo fosfato, tá? Então, dessa estrutura toda aqui, né, que forma, então, o nucleotídeo, tira-se aqui, olha, né, o grupo fosfato, e esse grupo fosfato, então, saindo, ele deixa de se chamar nucleotídeo e passa a ser, então, chamado de nucleosídeo. Então, tá aqui, ó, que é a pentose, né, que é o nosso açúcar, mais, então, a base nitrogenada. Seja ela purina ou seja ela pirimidina, não importa, ok? Entenderam essa questão, então, aí do nucleosídeo? Sim? Beleza, beleza. Então, vamos embora. Aqui eu coloquei essas figuras bem maiores ali para a gente poder observar com maior clareza, então, essa estrutura, né, das bases nitrogenadas, tá? Então, aqui, olha, as bases, então, como eu falei anteriormente, purina, ela vai apresentar, então, esse anel duplo, como a gente observa aqui nesse esquema. E aqui, então, nas pirimidinas, vai apresentar aí esse anel simples, né? Então, aqui a base nitrogenada representada em azul, aqui em lilás representado o nosso açúcar, e aqui, então, em transparentinho representado o nosso grupo fosfato, certo? A gente está falando, por enquanto, de uma molécula de DNA simples, não dupla ainda, tá bom? A gente já vai chegar na molécula dupla daqui a pouquinho. Por enquanto, a gente está considerando, então, um polímero, uma fita de DNA única por enquanto, tá?
Uma outra coisa também que a gente tem que falar, que é do nosso grupo fosfato, né? Esse grupo fosfato, a característica dele, quando ele não está em ligação, né, formando a ligação fosfodiéster, que é o tipo de ligação que ocorre ali entre, né, os açúcares para formar a nossa cadeia, ele apresenta 3 grupos fosfatos, né? Quando ele vai fazer a ligação com outro açúcar, né, para formar então o nosso polímero, ele acaba perdendo 2 grupos fosfato, tá? Ele perde então o grupo fosfato beta e o gama, tá? Então, quando ele tem aqui, deixa eu voltar no desenho anterior, que eu acho que lá tem o grupo fosfato com os 3 juntos. Deixa eu ver, não é aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Já volto lá, aqui. Então, ó, aqui a gente pode perceber, olha, que ele tem os 3 grupos fosfatos, né? Porém, quando ele vai fazer a ligação desse açúcar, né, com outro açúcar, para formar, então, o polímero, ele acaba perdendo esse daqui, ó, tá? Então, cada um deles tem uma denominação, tá? Esse daqui é o alfa, esse aqui é o beta, e esse aqui é o gama, né? Então, quando ocorre aí a ligação fosfodiéster, esses 2 bonitos aqui, então, eles acabam saindo, tá? E também, quando eles vão fazer aí a ligação fosfodiéster, eles acabam perdendo também um grupo. Alguém sabe me dizer qual que é esse grupo aqui, ó? Vamos lembrar lá da química e da bioquímica? Qual que é esse grupo aí? Hidroxila? Hidroxilo. Tá? Ele acaba perdendo aqui, ó, esse grupo hidroxilo. Certo? Então, isso é uma característica. O Gabriel já colocou ali, hidroxila e a riba também. Tá bom? Então, é uma característica do grupo fosfato, já que a gente falou de cada componente que forma, né, o nucleotídeo. Então, especificando aí o grupo fosfato, ele vai apresentar, então, 3 grupos fosfato, tá? Cada um deles recebe, né, uma letra grega, então a alfa, beta e gama, e quando ocorre, então, a ligação fosfodiéster, o beta e o gama, ele acaba saindo, ficando somente, então, o fosfato alfa. Então, vamos voltar lá. Certo, então? Aqui? Beleza? Podemos adelante? Ok, então. Beleza. Uma outra coisa que a gente tem que perceber, também no grupo fosfato, que dá para ver aqui, tanto aqui quanto lá, né, no outro esquema, é o seguinte. Vocês perceberam? Ai, tá muito ruim esse aqui, né? Mas vamos ver se dá para vocês observarem. Que uma extremidade da cadeia, né, do polímero, ela é 5 linha, e a outra extremidade, ela é 3 linha. Vou fazer mais bonito aqui e maior, tá? 5 linha, e aqui ela é 3 linha, tá? Isso aqui para nós, né, é de extrema importância. Quando a gente for trabalhar lá tradução, transcrição, replicação, né, todos esses processos, eles dependem dessa sequência, né, dessa direção que a fita ela tem, tá? Então é bom a gente revisar e saber o porquê que ela é 5 linha e porquê que ela é 3 linha. Alguém consegue me explicar, utilizando esse desenho aqui? Vocês conseguem me explicar o porquê que ela é assim? Por que que um é 3 linha e outro é 5 linha? E agora? E agora? Quem dá mais? Bora lá, meu povo. Bora lá me explicar. Quando vocês resgatam aí da mente, fica mais fácil. Porque faz a ligação no carbono 3 e 5. Vamos lá, Cintia, ó. O que você falou está certo, mas nós vamos colocar alguns pontos nos is, tá? Então, aqui, quando a gente pega, para fazer, primeiro, né? A cadeia
carbônica, tá? Que é essa daqui, olha, a cadeia carbônica, né? Que é como se fosse o corrimão aí, né, do nosso DNA. Ele é formado, ele é ligado pelos açúcares, né? Através do grupo fosfato, certo? E a gente verificou que, né, essa açúcar, ela é, então, uma pentose, tá? E essa pentose, ela vai ter, então, aí carbonos 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, e aqui em cima ela tem um carbono 5, tá? No carbono 5, né, no carbono 5, tá? Vai estar, então, aqui o nosso grupo fosfato, que, como eu já falei para vocês, quando ele se liga com o próximo açúcar, ele perde, então, 2 grupos fosfato, ficando apenas esse daqui, né, que está rodeado aqui de vermelhinho. Beleza. Essa ligação formada entre um açúcar e outro é a ligação fosfodiéster, tá? Essa ligação fosfodiéster, ao invés, né, desse oxigênio, ele fazer ligação com carbono 5 lá em cima, não. Ele vai fazer a ligação aqui com o carbono 3. Opa, perdão. Com o carbono 3. Deixa eu apagar aqui. Para ficar melhorzinho. Aí. Opa. Então, ele vai fazer aqui a ligação, ó, com o carbono 3, tá? Então, o carbono 5, que tem, né, aqui o grupo fosfato, ele vai se ligar agora, esse grupo fosfato, com o carbono 3 do outro açúcar, né? No lugar aqui, se vocês lembram, ele tinha o grupo hidroxila, que era o OH. Sai lá, né, o grupo hidroxila e entra aqui para nós o grupo fosfato, a ligação fosfodiéster, unindo então esses 2 açúcares, né? Então, por isso que ele acaba formando uma parte terminal 3' e uma parte terminal 5', né? Então, aqui embaixo, ó, se vocês contarem, aqui vai ter, ó, 1, 2, 3. Esse daqui é o carbono 3, é onde tinha o grupo hidroxila, tá? 4, 5, esse carbono aqui em cima, que é o 5, está com o grupo fosfato. O grupo fosfato está ligado com o carbono 3. Agora conta aqui de novo, ó. 1, 2, 3, 4, 5. O 5 está com o grupo fosfato, que está ligado no outro açúcar com o carbono 3. E assim, né, sucessivamente, tá bom? Que acaba, então, formando numa extremidade, né, do nosso polímero, né, o 5' terminal. Certo? Porque ele está ligado no carbono 5 aqui, ó. Aqui é o carbono 5. E aqui embaixo, ele acaba, então, né, formando aí os 3' terminal. Que são, então, as extremidades, né, as terminações, então, do nosso polímero, né, do nosso DNA. Entenderam, então, o porquê que é 3' e 5'? Sim ou não? Não, sim? Ok. Então, beleza. É importante a gente enfatizar bem essa questão do 5' terminal, do 3' terminal, porque algumas enzimas, elas só... Não entendeu, Fer? Eu vou fazer em outro exemplo, então, tá, Fer? Peraí. Deixa eu ver se eu tenho uma molécula maiorzinha aqui. Ah, essa aqui tá melhor, ó. Então tá aqui. Tá bem grandão aí para você, né? Tá aparecendo aí. Tá bem grande. Então tá, ó. Por que eu vou dar ênfase para vocês nessa ligação 5', 3'? Porque algumas enzimas, né, que vão participar dos processos aí de replicação, de transcrição, tal, elas só fazem a leitura, né, do nosso DNA ou do RNA se ela estiver na sequência correta, ou seja, se estiver na 5', 3', ou do 3', 5', tá? Isso é específico de cada enzima, então por isso que é importante a gente enfatizar isso, tá bom? Então aqui vamos ver, a gente tem aqui, ó, a nossa base nitrogenada, aqui nós temos o nosso açúcar, e aqui nós temos o nosso grupo fosfato, tá?
Lembrando que o grupo fosfato aqui ele é alfa, aqui ele é beta, aqui ele é gama. Aqui está o nosso açúcar, que é o pentose. Esse açúcar, pentose, ele tem que ter 5 carbonos. Então, tá aqui, ó. 1, 2, o 3 já está aqui, né? 3, 4, e aqui está o carbono 5, né? Você pode perceber que esse grupo fosfato grandão aqui, ó, ele está ligado no carbono 5, certo? Vamos supor que essa extremidade da cadeia, ela fique assim, ela não vai se ligar com outro açúcar, tá bom? Então, essa extremidade livre aqui, né, essa porção terminal, como ela termina aqui no carbono número 5, ela fica, então, tá? Determinada que é aqui, então, é a extremidade 5 terminal, tá bom? 5 terminal. E se a gente perceber, essa extremidade 5 terminal, ela termina aqui, ó, no grupo fosfato. Então, por isso que ela tem um pezinho aqui, né? Então, 5' fosfato terminal, né? Porque ela termina no grupo fosfato ligado aqui ao carbono número 5. Beleza. Agora vamos pensar, então, no açúcar de baixo, tá? Vamos pensar aqui na parte de baixo. Então, aqui também, ó, eu vou ter 1, 2, 3, 4 e aqui o 5. Ó, o grupo fosfato aqui agora já formando a ligação. Que tipo de ligação? A ligação fosfodiéster, tá? Que é aquela ligação, então, onde ele perdeu, né, esses dois grupinhos fosfato aqui, e ele ficou com um grupinho fosfato e aquelas ligações que estavam livres ali, ela juntou com o açúcar do próximo nucleotídeo, tá? Na hora de ela fazer a ligação com o próximo nucleotídeo, ela se ligou agora aqui, ó, o grupo fosfato, ele se ligou ao carbono número 3, ó. Tá? Ele se ligou agora aqui ao carbono número 3, tá bom? Então, o início do meu grupo fosfato está no carbono 5, mas quando eu vou unir com a outra cadeia, né, com o outro açúcar, ele vai unir com o outro açúcar no carbono número 3. O meu grupo fosfato, ele está aqui no grupo, né, no carbono número 5, mas quando eu vou unir com outro grupo de açúcar lá em cima, eu vou unir com o grupo, com o carbono no carbono 3 e não no carbono 5. E assim consequentemente, tá? Então, olha lá, aqui, ó, aqui embaixo, ele está no carbono 3, né? Esse carbono 3 aqui, inicialmente, ele tem um grupo hidroxila ali, quando ele não está fazendo ligação com outro, né, nucleotídeo, tá? Então, quando ele não está fazendo ligação com outro nucleotídeo, essa porção terminal aqui, agora, ela é chamada de 3' hidroxila terminal, tá? Por que hidroxila terminal? Porque ele tem um OH aqui, ó. Ele tem um hidroxilo. Tá? Beleza, então ela está com 3' hidroxila terminal aqui solto. Agora, quando a gente observa aqui, ó, o carbono número 5, ele está com o fosfato. E esse fosfato está ligado aqui ao carbono 3 novamente. Quando eu olho o carbono 5, ele está com o fosfato e o fosfato está ligado no carbono 3 novamente. E assim sucessivamente. Deu para entender, Fernanda? Que ele forma uma sequência? Cadê a Fer? Ó, Fer, ele sempre vai ser sequência. 3, 5, 3, 5, 3, 5. Então, consequentemente, uma das porções vai ser 5 e a outra porção vai ser 3. Beleza? O que mais? Já falei do alfa, já falei do beta. Vamos voltar ali ver se ficou alguma coisa que eu não ficou faltando. Ah, tá. Aqui eu só coloquei para vocês. Deixa eu ver. Ó, aqui eu coloquei uma outra forma de demonstrar, então, através de um modelo bola-bastão, né? Mostrando aí
os nucleotídeos, então, com a base nitrogenada purina. Opa, alguém abriu ali? Quer fazer pergunta? Não? E aqui, então, também o modelo bola-bastão, mostrando, então, aí a base nitrogenada do tipo, então, pirimidina, onde só tem um anel, né? Um anel, então, formando aí a base. Aqui, então, mostrando o nome, né, bioquímico e químico de cada um desses nucleotídeos, tá? Que, na verdade, a gente acaba falando só a letrinha mesmo, né, que é adenina A, guanina G, citosina C, timina T, então a gente acaba falando, então, a letra ou o nome mais curto, né, de cada um desses nucleotídeos, tá bom? Mas ele tem o nome aí, né, químico, segundo aí, então, as normas da química, que é 2' desoxiadenosina 5-trifosfato, porque, né, na sua constituição única, ele acaba tendo, então, 3 grupos fosfato. E assim, então, né, com os outros nucleotídeos, tá bom? Mas tem livros que eles só utilizam essa sigla aqui, olha, então por isso que eu mostrei para vocês que podem ter, então, aí, né, várias denominações, tá bom? Então, só para vocês lembrarem que existe também essa nomenclatura. Lembra que eu falei para vocês, né, que o modelo de Watson e Crick, ele se baseou, então, nos postulados, né, das descobertas também de outros pesquisadores, né? Um deles, então, foi a Rosalind, né, e o Lawrence. Os dois, então, contribuíram, tá? E devido a isso, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa estrutura do DNA proposto, então, por Watson e Crick, tá? Então, segundo lá os experimentos de Rosalind, né, ela que meio que determinou que era uma dupla hélice, né? Devido, então, àquelas refrações de raio-x que ela fez, ela conseguia medir, né, o tamanho lá, o diâmetro, o espaço entre, né, uma molécula e outra, e ela, então, foi determinando, então, que essa fita, ela seria dupla. E realmente, sim, é uma fita dupla, depois que, né, o Watson e Crick descreveu o DNA, então ele utilizou aí, né, essa ideia da fita dupla, tá bom? Essa fita dupla, ela é unida, então, pela base nitrogenada, através de uma ligação, que é chamada, então, de pontes de hidrogênio, tá? Essas pontes de hidrogênio, elas não são ligações tão fortes, né, tão estáveis assim, mas que elas conseguem aqui manter, então, né, essas duas moléculas unidas, e para que ocorra, então, a separação, né, dessas moléculas, tem que ter enzimas específicas para vir aqui e, né, quebrar aqui essa ligação para que ocorra, então, né, a abertura aí dessa dupla hélice, ou seja, essa separação dessa dupla hélice, né? Então, é bem específico a enzima que vai ali, vai quebrar, então, esse DNA, tá? Que vai abrir essa dupla hélice, certo? A gente já falou da ligação, né, fosfodiéster, que é, então, aqui forma, que une, né, os açúcares, formando aí, como a gente fala, o esqueleto, né, o corrimão do DNA, certo? Eles observaram que as bases nitrogenadas, elas são complementares, né? Então, também ela que, juntamente com Lawrence e também outros pesquisadores, através do peso molecular, né, dessas estruturas, eles conseguiram, então, verificar que essas bases nitrogenadas, na dupla hélice, elas são complementares, tá? De que forma que elas são complementares? Então, você vai ter aqui a adenina, que tem essa união complementar com a timina, a partir, então, de 2 pontes de hidrogênio. Então, por exemplo, aqui, a adenina e a timina, ela vai apresentar aqui 2 ligações pontes de hidrogênio, tá? Já entre, então, a guanina e a citosina, que também são bases, né, nitrogenadas, complementares,
vai apresentar, então, aqui para nós, 3 ligações pontes de hidrogênio, certo? Então, uma apresenta 2 e a outra apresenta 3 pontes. Então, dessa forma, a gente verifica que essas bases nitrogenadas, elas são, então, complementares e elas são unidas com as pontes de hidrogênio. Outra coisa que a gente tem que enfatizar também aqui, tá? Que uma das características da nossa fita de DNA é elas serem, então, antiparalelas. A gente deu bastante ênfase ali na porção terminal de uma fita sozinha, né? Então, a gente verificou aqui que ele tem o 5P terminal, né? Como a gente verificou lá no slide anterior. E aqui embaixo ele vai ter o 3-hidroxila terminal, ok? Na fita complementar, né? Na sua fita par, vamos dizer assim, a sequência, né, dessa fita, ela vai ser ao contrário, tá? Então, a direção da fita, ela vai ser, né, ao contrário. Então, aqui a gente observa, ó, que na fita complementar, ele não vai ser 5 linha aqui, ele vai ser 3 linha terminal. Enquanto que aqui a parte inferior, ela vai ser, então, 5 linha terminal, tá? Então, elas são antiparalelas, ou seja, o sentido, né, terminal dessas fitas, elas são, então, diferentes, elas são contrárias. Então, isso é uma característica dessa estrutura da dupla hélice, tá? Isso sim, ele foi descrito, então, aí por Watson, né, e Crick na sua, né, no seu postulado, certo? Alguma dúvida até aqui, gente? Alguma dúvida até aqui? Perguntas? Não? Beleza, então. Deixa eu olhar aqui nas minhas anotações, o que ficou faltando. Então, agora a gente vai falar o seguinte aqui. O que a gente precisa enfatizar um pouquinho mais do DNA, né, para a gente poder entender lá na biotecnologia? Que é assim, gente. DNA, né, esses polímeros, eles têm os mais diversos tamanhos que vocês imaginarem, né, em diferentes sequências, né? Então, a gente viu que nós temos 4 nucleotídeos diferentes, tá? Esses 4 nucleotídeos, eles podem se organizar das mais diferentes sequências possíveis e imagináveis, tá bom? E a união, né, desses monômeros para formar os polímeros, elas também são aí de diferentes formas possíveis, tá? E vai depender também do tamanho do genoma do ser vivo, né? Então, o menor genoma descrito, né, até hoje, ele é proveniente de uma bactéria, né, de um ser procarioto, certo? E existem, então, genomas, como o nosso, por exemplo, que eles são enormes. O nosso ainda não é o maior, mas existem outros animais que têm um genoma bem maior. Nós temos aí 46 cromossomos, né? Tem, então, aí seres vivos que têm muito mais cromossomos, tá? Então, essa quantidade, né, essa variabilidade, ela é bastante grande. Mas a gente vai falar aqui, então, dos seres humanos, tá? Basicamente aqui do projeto Genoma. Então, daí vocês anotem aí, tá? No caderninho de vocês, tá bom? Para ficar bem bonitinho. Vocês anotem aí. Então, no projeto Genoma, gente, tá? Que é, então, o projeto que fez o sequenciamento, né, do DNA. Projeto Genoma. Ups. Ai, não tô gostando desse meu negócio torto aqui. Ai, eu vou ter que aprender a escrever, gente, retinho. Que eu não posso. Eu tenho que girar junto com a mesa digitalizadora aqui. Acho que agora vai dar. Projeto Genoma, tá? Nesse projeto Genoma, tá? Então ele verificou o seguinte: que o nosso maior DNA, eu tô falando no humano, tá? Que o nosso maior, né, vamos dizer assim, DNA, ele está no cromossomo 1.
Então, o nosso cromossomo maiorzão, o nosso cromossomo mais grandão, vamos dizer assim, é o cromossomo 1, tá? Nesse cromossomo 1, ele vai apresentar aí 250, tá? Milhões de pares de bases. Quando eu falo pares de bases, vocês sabem o que eu estou falando? Quando eu falo pares de bases, vocês sabem o que eu estou falando? Pares de bases. O que são pares de bases? Respondem aí para mim. Quando a gente fala pares de bases, o que eu estou falando? Base nitrogenada? Tá, mas por que são pares? Porque elas se ligam aos pares. Exatamente, porque ele forma a dupla hélice, né? Então, por isso que são chamados de pares nitrogenados, tá? Pares de bases nitrogenadas, tá bom? Então, no nosso cromossomo número 1, lembra que ele é uma dupla hélice, tá? Então, essa dupla hélice, ele vai apresentar aí no cromossomo 1 250 milhões de pares de base, tá bom? E exatamente, porque são de lado a lado, né? De um lado e do outro. Exatamente, Gabriel, isso mesmo. E a Riba também colocou ali para nós. Aqui, olha, no caso do menor cromossomo, qual que é o nosso menor cromossomo? Qual que é o nosso menor cromossomo? Alguém sabe me dizer? Eu vou dar uma dica. Eu não tenho o menor cromossomo. É o X? Tem certeza, Gabriel? É o Y. Exatamente. É o Y, exatamente, tá? O cromossomo Y, ele vai ter aí, então, né, cerca de 50 milhões de pares de bases, né? Então, olha lá a diferença, 250 milhões a menos ali de pares de base, tá? Então, isso para o genoma humano. Essa quantidade aí, né, de um cromossomo que é maior, do outro cromossomo que é menor, mas assim, né, se a gente colocar aí num total, a gente vai ter, né, no nosso genoma humano, 3 bilhões, né, de pares de base, tá? Tem uma quantidade bastante considerável aí de pares de base, tá? Desses 3 bilhões aqui de pares de base, gente, nós vamos ter aí cerca de 100 mil genes, tá? Cerca de 100 mil genes, tá? Alguém sabe me dizer o que são genes? Genes? O que são genes? E aí, definam para mim genes. Ó, eu já falei um monte de termos que vocês podem colocar lá no nosso glossário, né? Então, é uma sequência de Aquelas que DNA. Pode falar, Riba. constituem, que vão, cada um vai É, apresentar uma determinada característica. tá meio cortadinho. Tá meio cortadinho, mas eu entendi o que você falou. Vai ser codificada Uhum. no DNA daí. Uhum. Então é assim, nesses 3 bilhões de pares de bases, que é o nosso polímero, tá? Tá travando. É. Não, tá travando, não tem falou. Nesses 3 bilhões de pares de bases que forma todo o nosso genoma, tá? Não serão todas as sequências, né, dessas pares de bases, que elas vão então codificar, né, ou ter a formação de uma substância, de uma proteína, que ela é utilizada, ou que ela é ativa, ou que tem alguma função, tá?
Então, desses 3 bilhões de pares de bases, nós vamos ter aí cerca de 100 mil genes, que são, então, partes de DNA que são codificáveis, como vocês falaram ali, tá? DNA, então, codificado. Entre esses DNAs codificáveis, a gente vai ter aí sequências de DNA que não codificam nada, aparentemente, mas eles estão ali, né? Preenchendo o nosso material genético, certo? Aproximadamente aí, pessoal, um gene, tá? Um gene, ele vai apresentar aí cerca de 3 mil pares de bases. Eu tô falando aproximado, tá? 3 mil pares de bases, tá? Porque pode ter gene que tem menos, pode ter gene que tem mais, tá bom? Mas em média eles vão apresentar, então, aí 3 mil pares de bases, tá bom? Então, assim, de todo o nosso genoma humano, aí aproximadamente, 10% dele vai apresentar, então, né, os genes que tem essa sequência de DNA que é codificável, certo? Aí nós vamos ter aí, cerca de 90%, né, desse material genético, desse DNA, que ele é, na língua inglesa, ele é, então, definido, deixa eu apagar aqui, e eu vou escrever certinho. Deixa eu apagar aqui, que eu já ia escrever em português. Tá? Que ele é, então, descrito como junk DNA. Que na tradução bem literária, né, ele é chamado, então, de DNA lixo. Certo? Vocês concordam com isso? Vocês têm já conhecimento para me responder isso? Vocês concordam que ele se chame DNA, Jung DNA, DNA lixo? Então, eu coloquei para vocês ali que 10%, né, do DNA realmente ele vai ter, né, do nosso material genético, ele vai ter regiões que são codificáveis, que são genes. O restante, ele é, então, definido como junk DNA. Isso é correto? Vocês concordam que ele seja chamado de DNA lixo? E aí? Já tinha ouvido falar disso? DNA lixo? Quem já ouviu falar desse termo? Nunca tinha ouvido falar nesse termo? Não? Então tá. Então, assim, essa definição surgiu logo que eles começaram a desvendar, né, a estudar o projeto do genoma humano, tal, e conseguir no sequenciamento, que eles observaram, então, que algumas sequências não codificavam nada, né, de proteína, tal. Então, nesse primeiro momento, eles acabaram, então, definindo como DNA lixo, tá? Mas que atualmente, né, esse nome lixo, quando a gente fala lixo, a gente já pensa em algo que é descartável, que não tem função e que vai ser jogado fora, né? Mas na verdade, né, esse termo aqui, hoje, ele já é um termo que acaba sendo utilizado de forma errada. Por quê? Entre esses 100 mil genes que nós temos aí, que são essas regiões codificáveis, a gente vai ter regiões não codificáveis. Tudo bem, ela não vai produzir uma proteína ou uma enzima, enfim, ela não vai produzir alguma coisa que tenha uma função específica. Porém, hoje já se sabe que, né, essas partes de DNA que não tem aparentemente, né, algo codificável, elas servem para regulação. Elas servem para controle do nosso material genético, tá? Então ela tem sim uma importância extremamente, né, importante e relevante dentro aí da
biotecnologia, dentro da biologia molecular, dentro da genética, tá? Então, agora é que eles estão, então, começando a estudar essas partes do DNA, então, não codificáveis, tá? Que ela está bastante relacionada com o nosso comportamento, ela está relacionada com o nosso estilo de vida. Por que que eu digo isso? Que são os fatores ambientais. Então, eles perceberam, né, que esses fatores ambientais, que esse comportamento de estilo de vida que nós temos, eles acabam, então, impactando, né, que eles acabam interferindo nessas regiões codificáveis e que não codificáveis, e que essas regiões não codificáveis, como ela tem essa função, então, de regulação, de controle, né, do nosso DNA, principalmente das partes codificáveis, né, eles estão encontrando essa relação, tá? Do ambiente, que a gente já viu que desde lá de Darwin, na seleção natural, que a gente estudou lá das ervilhas, tal, lá com Mendel, a gente já viu que tem essa interação entre o gene e o ambiente. E é aqui, né, nesse estudo desse DNA não codificável, é que eles estão achando essa relação aí bastante intrincada, né, da ação ambiental com, então, a regulação do nosso DNA, né, com o nosso material genético. Então, ele não. Hoje, atualmente, nós não podemos mais, vamos dizer assim, né, levar ao pé da letra, né, esse DNA lixo, ou seja, ele não serve para nada. Não, ele serve sim e tem aí uma função extremamente importante, então, né, para o funcionamento e a regulação do nosso DNA, tá? Então, essas regiões não codificáveis, elas são responsáveis, então, pelas interações. Opa. Vou colocar aqui. Elas são responsáveis, então, pela interação, tá? Interação entre os genes. Deixa eu tentar escrever bonitinho aqui. Interações entre os genes. Certo? Vocês já ouviram falar em epigenética, epigenômica? Epigenética, epigenômica. É uma palavra bem atual, gente. Então, vamos anotar essa palavra para vocês pesquisarem ela e talvez colocar ela lá no nosso glossário, tá? Então, aqui, ó. Epigenômica, epigenoma e epigenética. Ele vai tratar justamente dessa questão ambiental interferindo no nosso material genético. Esses dois itens aqui, ó, é o bambambam, é o top das galáxias aí da genética e da biotecnologia, tá bom? A gente vai voltar a falar de epigenoma e epigenética, mas eu quero que vocês já pesquisem, anotem aí no caderno de vocês o que significa, então, esses dois termos, certo? Então, deixa eu dar uma adiantada aqui para a gente poder, então, fazer a nossa atividade prática ali. Então, aqui é a estrutura da dupla hélice, que a gente já viu. Aqui a gente já viu a sequência que as fitas são antiparalelas. E aqui, né, isso também foi descrito lá por Maurice e por Rosalind, que eles observaram que essa dupla fita, né, de DNA, ela forma sulcos maiores e menores, né, nessa dupla hélice. E eles observaram também que essa sequência, né, da dobra da fita, num DNA padrão, que eu vou mostrar para vocês que não existe só um tipo de dupla hélice, tá? Ele apresenta aí cerca de 10 pares de bases para formar, então, a primeira curvinha aqui, tá bom? Então, a cada 10 pares de base, ele dá a torção para formar, então, essa dupla hélice, tá? Para formar o giro. E que esse giro, então, ele é para
à direita, né? Naturalmente, então, para a direita. Então, a nossa, né, fita de DNA, ela gira para a direita, mas vocês vão ver que isso pode mudar em algumas situações, tá? Então, a maior parte do DNA, né, de fita dupla que nós conhecemos, ela gira então para a direita naturalmente. E apresentam aí, né, a cada giro 10 pares de base. Porém, contudo, entretanto, como eu falei para vocês, né, não existe somente um tipo de DNA, tá? Existe, então, basicamente, 3 tipos de DNA que eles conseguiram descrever até agora, tá? Então, esse DNA B aqui é o que é mais prevalente, é o que tem, né, que a gente observa em maior quantidade, né, nos maiores tipos de situações, tá? Que é, então, gira, né, a hélice para a direita, né, ela tem, então, mais moléculas de água fazendo a sua interação, ela apresenta essa diferença do sulco maior e sulco menor, né, e faz o giro para a direita, como eu falei anteriormente. Porém, a gente tem essa outra fita aqui, ó, tá? Que é uma fita mais gordinha, tá? Essa fita mais gordinha, mais compacta, né? Consequentemente, por ela ser mais compacta, ela vai ter aqui, olha, né, um diâmetro maior, né? Então ela é mais larga. Por ela ser mais compacta, ela vai ser mais curta, né? A fita é um pouquinho mais curta e ela vai acontecer então que ela vai ter menos moléculas de água fazendo então aqui as suas interações. Não tem basicamente diferença entre os sulcos, né? Ó, os sulcos eles são bem parecidos, não tem diferença, tá? Já que no DNA Z é um DNA super diferentão, né? Ao invés de ele né, formar aqui e girar a hélice para a direita, ele gira para a esquerda, né? Então ele é diferentão esse DNA. Então a gente diz que ele é DNA zigue-zague, porque ele, né, ele gira então para a esquerda. Devido a esse giro para a esquerda, ele dá uma alterada, né? Ele dá uma alterada no diâmetro e no comprimento do DNA. Geralmente ele vai ficar aí mais estreitinho, né? Mais fininho e ele vai ficar mais longo, né? Porque como ele se afina, né? Então ele vai ficar mais longo, tá? Esse tipo de DNA aqui, ele já foi descrito em humanos, tá? Existem alguns cromossomos aí que algumas partes, algumas sequências, né, do DNA, ele acaba então sendo invertido, né? Então ele vai girar então essa nossa hélice para a esquerda, certo? Então pode apresentar esses 3 tipos aí, sendo o DNA B o mais comum. Aqui, então, é olhando aí, né, o DNA visto, né, de cima, vamos dizer assim, mostrando a diferença do DNA, então, B, que é o mais frequente, o DNA A, que é aquele mais gordinho, né, e aqui, então, o DNA zigue-zague, vamos dizer assim, que é o tipo Z. Já tinham visto esses tipos diferentes de DNA? Já tinham ouvido falar desses tipos? Daí depois vocês dão uma pesquisada aí aonde eles são encontrados para vocês terem uma ideia, tá? Deixa eu fechar aqui. E a gente vai mudar de tela agora. Vamos ver se eu consigo mudar a tela aqui. Vamos ver se vai dar certo, gente. Espera lá. Deixa eu ligar outra câmera. Vamos ver se dá tempo da gente fazer essa aula. Alguma dúvida até aqui, turma? Alguma dúvida até aqui?
Só estou ligando aqui a câmera para aparecer para vocês aí do jeito que eu quero. Vocês estão vendo já aí a... Vocês estão vendo as frutinhas ali? Ok. Então, agora eu vou mudar aqui e vou para lá. Ok. Tá aparecendo ali, beleza, é isso mesmo que eu quero. Quero que apareça ali o nosso... a nossa mesa, com a nossa prática. A gente vai tentar, então, fazer aqui, pessoal, a extração do DNA, tá? Essa extração de DNA, ela pode ser feita, gente, com diversos tipos de seres vivos. Dá para fazer extração de bactérias do crescimento da nossa mão, dá para fazer extração de DNA da fruta, dá para fazer extração do DNA do fígado, da cebola, né? Então, tem diferentes técnicas para a gente, então, fazer essa extração do DNA. Aqui a gente vai utilizar, então, a extração do DNA do morango e do kiwi, tá bom? Como que é o procedimento básico deles, tá? A gente vai pegar, então, as frutas, vai amassar bem, tá? Porque quando a gente amassa, né, essas frutas de modo separado, tá? Eu vou fazer do morango primeiro. Vou pegar essa fruta, vou amassar bem ela, para fazer essa quebra física, né, das células, para separar um pouco essas células. Aí depois, a esse morango amassado, eu vou colocar detergente e vou colocar sal e um pouquinho de água morna, tá bom? Então, vou colocar detergente, vou colocar sal e vou colocar, então, água morna. Para que serve tudo isso, tá? O detergente e a água morna, ele vai destruir a membrana plasmática, né? Ele vai romper a membrana plasmática e a membrana nuclear, tá? Então, ele rompe as membranas, tá? O sal, ele vai ter meio que fazer uma atração entre as moléculas, né? Principalmente as moléculas do DNA que tem fosfato, o sal meio que atrai, né, essas moléculas do DNA pelo fosfato, tá? E vai fazer, então, com que esse material genético, ele se junte, que ele se agregue, que ele fique mais próximo aí um do outro, tá? Depois que eu fiz essa misturinha, eu vou filtrar essa mistura, tá? E, na sequência, eu vou adicionar álcool etílico puro, bem gelado. Esse álcool etílico puro, bem gelado, ele vai fazer, então, com que o DNA que estava lá no meio dessa misturinha, ele comece a se desprender, né, dessa mistura, e o DNA, ele começa a subir. Daí a gente consegue verificar a saída desse DNA. Então, aquela nuvenzinha esbranquiçada que começar a sair é, então, o DNA que está sendo extraído. Deu para entender mais ou menos, então, como que eu vou fazer? Sim? Então tá bom. Então vamos acompanhar. Eu coloquei ali os materiais, eu vou ver se... Depois eu vou ter que sair uma horinha para pegar a água morna e para pegar, então, o tal do álcool gelado, né? Então, o que eu vou fazer? Tá vendo a minha mão aqui? Deixa eu colocar na tela maior, e daí eu consigo ver o que vocês estão vendo. Aí. Então, estão vendo aqui a minha mãozinha, tá? Vou fazer aqui com o morango, primeiro, certo? Então, eu vou pegar... no laboratório, pessoal, vocês estão me ouvindo, né? No laboratório, a gente faz isso com pistilo e grau. Vocês lembram o que é o pistilo e o grau? É aquela cápsulazinha, né, de porcelana, né? Então, eu vou colocar dentro de um saquinho plástico, ó. Coloquei dentro de um saquinho plástico. E eu vou amassar esse morango, né? Bem amassadinho, ó. Vou fazer uma sopinha de morango aqui. Vou amassar ele. E depois eu vou colocar, então, aí o detergente
o sal e a água morna. Ó, ele fica aí. Ops, já rompeu ali o meu saquinho. Já rompeu aqui o meu saquinho. Gente, vocês não têm noção do cheirinho que tá aqui. Vocês estão sentindo o cheirinho, hein? Deixa eu pôr esse moranguinho também. Gente, o cheirinho aqui é muito bom, hein? O cheirinho tá uma delícia. Cheirinho de morango amassado. Nossa, o cheirinho tá uma delícia. Vocês não têm noção desse cheirinho, gente. Então tá aqui, ó. Então tá aqui bem amassadinho, ó. Tá bem amassadinho, dá para vocês verem ali. Deixa eu colocar isso aqui mais para lá. Bem amassadinho. Agora aqui, a essa misturinha, a gente vai colocar o detergente. A quantidade, pessoal, a gente vai assim meio que no olho, tá? Ah, o detergente, ele tem que ser detergente transparente, tá bom? Não pode ser aquele verde, não pode ser aquele azul, vermelho, tal, porque daí ele vai interferir na cor e vai acabar, então, não dando certo, tá bom? Vou colocar aí 2 colherzinhas de detergente, tá? Vamos colocar bastante detergente aí. E eu vou colocar aqui, então, o sal agora. Também eles pedem uma pitada. Eu vou colocar uma pitada meio que generosinha, tá vendo? Uma pitadinha de sal, bem generosa. E depois aqui eu vou colocar, então, aí a água morna. Tudo isso aqui vai ajudar, então, a água morna, né? O detergente. Tudo isso vai ajudar a quebrar, então, aí as paredes celulares, né? E também a parede nuclear, quer dizer, o núcleo, né? A membrana nuclear. Então, eu vou lá pegar a aguinha quente agora e já vou trazer também o álcool gelado. Então, voltando aqui, eu nunca fiz utilizando o álcool 70%, que é esse álcool que a gente consegue ter mais acesso, né, na farmácia, tal, até mesmo para vocês tentarem aí fazer em casa. Eu realmente não tentei, eu sempre faço com o álcool 100%, tá? Que é o 99, né, que é o álcool absoluto. Então, assim, se vocês quiserem tentar fazer com o álcool 70%, depois vocês me falam se dá certo, tá? Então, aí ficou um suquinho de morango com detergente, né? Vocês viram que ficou um suquinho de morango com detergente aqui. A gente vai filtrar agora, tá? A gente vai filtrar essa misturinha. E eu vou utilizar aqui para filtrar gaze. Ah, dá para fazer com banana também, tá bom? Fica bem legal fazer com banana, só que a banana, ela é muito espessa. Então, daí tem que colocar um pouquinho mais de água, porque senão pode ficar um pouco difícil aí na hora de filtrar. Mas dá para fazer com banana também. Daí você faz a extração do DNA da banana. Aqui a gente vai fazer, então, a extração do DNA do morango. Da nossa misturinha cheirosa. Gente, vocês não têm noção do cheiro delicioso que tá aqui no meu estúdio. Muito delicioso o cheirinho.
Muito bom. Então, aqui a gente vai deixar do ladinho. E aqui, ó, ele já tá formando. Eu vou mostrar para vocês embaixo. Olha lá o caldinho que tá formando. E é esse caldinho aí que a gente vai, então, adicionar o álcool. Ó, tô filtrando ali. A gente vai adicionar o álcool para ver, então, a extração do DNA. Dá para fazer com cebola também. Só que a cebola arde demais o olho. Daí tem uma partezinha diferenciada na técnica, mas dá para fazer com a cebola também. Então, aqui, ó. Vamos deixar aqui do ladinho. Então, essa misturinha aqui, olha, né, com a água, com o sal e também aí com o detergente, é essa misturinha que a gente vai utilizar. Então, a gente tem aqui, ó, um tubo de ensaio, né, e eu vou colocar um pouquinho dessa misturinha nesse tubo de ensaio para ficar melhor, então, para a gente visualizar. Então, vamos colocar a nossa misturinha ali. Qual a quantidade, então, aí de álcool que a gente coloca? Geralmente a gente coloca o dobro, né? O dobro da quantidade de moranguinho que a gente tem ali na mistura, tá? Então, eu vou colocar aqui, deixar ele aqui nesse copinho. Que aqui em casa eu não tenho a grade para tubo, mas dá pra gente colocar apoiando então no copo. Então, esse álcool que eu estou utilizando é o 99,5. Depois eu mostro para vocês. E a gente vai colocar mais ou menos a mesma quantidade até em cima. O melhor é não mexer muito, mas já dá para a gente verificar o DNA subindo. Vou deixar ele... Deixa eu fechar esse álcool 100% aqui, para não ficar cheirando muito forte. Vou mostrar para vocês a nuvenzinha de DNA subindo. Gente, deixa eu fechar. Ah, o DNA subiu. Vocês conseguem ver a nuvenzinha de DNA ali? Ó, aquela partezinha branca. Olha lá, aquela partezinha branca é o DNA que já subiu. Conseguem ver? Ó o DNA branquinho ali. Tá, essa parte branquinha que vocês estão vendo é o DNA que já se desprendeu daquela misturinha que a gente fez e ele já subiu e formou ali uma nuvem. É só desse que ficou aqui nessa região aqui, ó. Ele ficou só na parte de cima. Se eu misturar um pouquinho mais o álcool, ele vai pegar, né, o que tá embaixo e vai começar a formar mais, ó. Tem uma nuvem aqui já se formando, ó, né? Então, conforme a mistura... É que não pode misturar todo o álcool de uma vez, tem que ser por partes, porque senão ele acaba danificando o DNA. A gente não consegue, então, daí ver tudo. Ó, mas ele tem uma outra nuvem branca formando aqui, ó. Ó a nuvenzinha branca aqui, ó. Mais DNA formando, ó. Ó, vai subir. Agora subiu o DNA ali. Tá vendo? Deu para vocês verem, né? O DNAzinho. Eu vou puxar ele agora, o DNA, eu vou puxar ele com um palitinho, para vocês verem. Ó, dá para ver aqui no cantinho o DNA. Então, esse daqui, ó, é o DNAzinho do morango, olha. Conseguem ver aí o DNAzinho, ó lá? Deu para ver? Tudo isso aqui é o DNA, gente. Vou colocar aqui em cima do vermelhinho, ó. Ele formou um emaranhadão ali, ó. Ó. Tá? Toda essa partezinha branquinha é o DNA, tá? Vou deixar aqui dentro. Se a gente misturar um pouquinho mais aqui, ó, ele vai misturar o álcool, né, com o restante e ele vai, ó, já grudou um monte aqui no palito. E ele vai começar, então, a puxar mais o DNA, ele vai precipitar. Né? Bem legal. E daí dá para fazer com praticamente todas as frutas com essa mesma metodologia, né?
Deixa eu mostrar para vocês o álcool. Esse álcool aqui é o 99, ó. Podem ver ali que ele é o 99,5%. Mas daí vocês poderiam tentar, sei lá, fazer com 70% para ver se dá certo. O do kiwi, que é isso daqui, deixa eu ver. Tem ainda 10 minutos, eu acho que dá para fazer. Vocês querem que eu faça o do kiwi? É bem rapidinho. Vamos fazer? Então vamos fazer. Eu vou deixar então aqui o nosso Sim, prof. DNA do morango. Toma seu DNA, morango. Opa. Fica aí. Então vamos deixar o DNA do moranguinho aqui do lado. E a gente vai pegar um outro saquinho. E vai fazer agora o do kiwi. Quem for fazer, tenta fazer de uma fruta molinha e tenta fazer o do da banana. Gente, a banana fica muito viscosão, mas dá para fazer, né? Ela fica meio viscosa assim, porque a banana ela é mais densa, né? Ai, gente, que delícia amassar essa fruta aqui no. Olha que lindo. Olha a cor, que lindo. Uma delícia, gente. Façam isso no plastiquinho para vocês verem. Uma delícia. Eu acho que fica mais legal do que você fazendo pistilo e na cápsula e no pistilo lá no laboratório. Então, amassou bem. Vou deixar aqui do ladinho. Amassou bem aqui no saquinho. Agora, vamos colocar aqui o nosso detergente. Eu coloquei duas, prof. né? Tá me ouvindo? Duas colherinhas. Alô? Então, vamos colocar 2 colherinhas também. Aí. 2 colherinhas do detergente. Coisa que a gente tem em casa, né? Isso que é legal. Aí, a gente vai colocar lá uma pitada de sal. Vamos dar uma misturinha e depois a aguinha morna. A aguinha morna, como eu tenho aqui a torneira elétrica, eu peguei a aguinha da torneira mesmo, né? E coloquei aqui 2 colherinhas também de aguinha. Na verdade, a gente coloca um pouquinho a água, além de ela ajudar a romper aí a membrana, né, plasmática, ela também ajuda a ficar um pouquinho mais diluído, né? Agora o procedimento é a filtragem, né? Vamos filtrar. Deixa eu ver onde que eu vou filtrar. Eu vou filtrar dentro desse... Vou pegar um outro copinho lá para eu filtrar, tá? Deixa eu só... Já volto. Senão vai misturar aí tudo, vai virar uma meleca. Aí é a mesma coisa, a gente vai filtrar aqui. Vou usar um outro filtro. Esse aqui foi o que eu usei. Vou usar um outro filtro. Vou pegar gaze igual. Forma aí um filtrinho com a gaze. Aquela gaze de rolo, ela é um pouco melhor para fazer, né? Porque daí você corta já no tamanho certo, já enrola, já faz o filtrinho, é bem mais prático. Essa aqui, como ela vem em pedacinhos, você tem que abrir ela e quando ela abre, ela se desfaz toda. Mas dá certo. Aí põe aqui e vamos filtrar. Esse aqui vai dar um pouquinho mais, que o I era bem grandão. Vou ter que ir devagarzinho. Já começou a filtrar. Nem vou colocar tudo, porque senão ele vai derrubar. Já vai dar pra gente ver. Acabou indo um pouquinho de fruta pra lá. Fazer a nossa trouxinha de kiwi. E aí vai filtrando. Acho que vocês não estão me ouvindo, né? Vocês estão me ouvindo? Eu esqueci de colocar o fone. Agora sim. Esqueci de colocar o fone. Mas dá certo. Vamos pegar um outro tubinho.
Esse tubinho é aquele tubinho de festa, gente. Você sabe aquele que se coloca docinho dentro? É o tubinho de festa. Vou colocar aqui. Vai um pouquinho de fruta também, não tem importância. Dá tudo certo no final. Pegar aqui meu álcool bem geladinho, deixei lá na geladeira. No congelador, na verdade. Vou colocar o álcool, mais ou menos aí a mesma quantidade. E já tá subindo o DNA, já subiu. Rapidinho ele já precipita o DNA. Deixa eu limpar minha mão aqui para eu mostrar para vocês. Ó, o DNAzinho formou uma nuvenzinha por cima, não sei se vocês conseguem ver. Mas aqui ele é mais clarinho que o morango, né? Ó. Viu que ele formou ali uma nuvenzinha branca aqui, ó? Ops, aqui. Dá para ver aí a nuvenzinha? Olha lá o DNAzinho dele ali branquinho, ó. Agora começou a subir mais. Né? Então aqui eu vou tentar pegar o DNA aqui com o palito para vocês verem. Ele veio com um pedacinho de fruta junto, mas veio o DNA também. Ó o DNAzinho dele ali grudado tudo grudou tudo no palito, porque o palito é áspero, né? Ele acaba grudando no palito. Olha lá o DNAzinho dele, tudo ali, grudadinho. Legal, né, gente? Super legal essa praticazinha, ó. Daí, se você ficar rodando aqui, o DNAzinho ele gruda no palito. Vai rodando aqui, ó. O DNA gruda no palito, bem legal. Feita a nossa baguncinha, o DNA tá ali e a gente fez, então, a extração do DNA de frutas. Aí, se vocês conseguirem fazer em casa, vocês me contam aí o que vocês conseguiram fazer com o álcool 70%. Tenta aí, é bem facinho. Mas eu acho que dá. Tendo o álcool bem gelado, eu acho que vai dar sim. Depois vocês me contam aí se vai dar certo. Legal, né, gente? Super 10, show de bola. Aí eu vou tentar fazer na próxima semana, se der tempo, eu vou tentar fazer o do DNA animal. Tá? Esse que eu fiz, então, foi do DNA vegetal, né? Mas tem como fazer do DNA do fígado. Então, pega o fígado de boi, daí só que não é não é álcool etílico, é um outro tipo de álcool. Mas dá para fazer também. Então, eu vou tentar fazer, se der certo, a gente faz aqui para vocês. Tá bom? Ah, uma outra coisa. Eu deixei lá no... eu deixei para vocês lá no Ava, isso aqui, ó. Eu deixei para vocês no Ava esse modelinho de DNA aqui, ó. Dá para vocês enxergarem aí o modelinho? Esse modelinho de DNA, quem puder imprimir e tentar montar, ele fica um modelinho de DNA. Ele vai ficar assim, ó. Tentem baixar lá e dar uma olhadinha no artigo e dar uma olhadinha nas instruções. Ela tá em inglês, mas é bem facinho. Olha aqui o jeitinho que fica o DNA, ó. Dá para imprimir colorido ou dá para imprimir preto e branco? Coloquei os dois modelinhos, colorido e preto e branco, tá bom? Então, tentem imprimir, tanto pode ser colorido ou preto e branco, e tentem montar, tá bom? Aí eu vou pedir para vocês, em algum momento, para vocês tirarem uma foto de vocês segurando o DNA, tá? Para ver se vocês montaram realmente. Vamos fazer uma selfie com o DNA pendurado assim, ó. Tá bom? Então, vê se vocês conseguem imprimir. É uma folhinha só, tá? Ou preto e branco ou colorido. Daí vocês dão uma olhadinha lá nas instruções e tentem montar.
Fica uma dupla hélice, coisa mais legal, gente. Muito legal. Beleza? Ficou bem escuro aqui onde eu tô, gente, mas é porque... Não, Ana, bem isso mesmo. Gente, deixa eu fazer a chamada rapidinho, então, que eu esqueci. E eu vou fazer a chamada Rapidex. Então, vocês podem abrir até o áudio aí para vocês falarem, tá? Ver se eu ouço, as vozes de vocês. Então, hoje é dia 19. Abigail. Tô aqui, prof. Abigail tá ali, ok, já vi que ela tá ali. A Ana Luísa. Tô aqui, professora. Também eu vi que tá aí a Ana. A Professora. Ângela. A Ângela tá aí? Não vi a Ângela hoje. É a Camila Medeiros. Camila Medeiros. A Cíntia tá aí. A Fernanda Regina, também eu vi que tá aí. O Gabriel Presente, também. A Gabriele. A Gabriele tá aí. A Riba, tá ok. A Isabela. A Tabel tá aí e a Isabela Pereira. As duas? Isabela, eu lembrei de você, do cheirinho do morango. Daquele ninho com morango, Isabela. Isabelle. Isabelle. A Lara. A Larissa Gabriele. Não? É verdade. Nossa, Lívia tá aí. Maria Eduarda. É a Malu. A Maria Eduarda tá aí. É a Maria Luísa. E a Maria Fernanda. Ai, aquele bolinho de ninho com... Ai, gente, que delícia. A Daiane. Fernanda Ivone. A Françoise, eu vi que ela tá aí também. E a Presente, Larissa prof. Seiko. Tá aí. Show de bola, gente. Muito bom. Obrigada aí pela participação de vocês. Espero que tenham gostado da nossa aulinha demonstrativa. E vocês, então, acabaram de ver uma extração de DNA, tá? A técnica, pessoal, é a mesma para fazer extração de DNA, por exemplo, de uma bactéria, né, da mucosa nasal para fazer o PCR, certo? A única coisa que eles mudam um pouquinho é o tipo de reagente, né? Então, eles utilizam um tipo de sal diferenciado, eles utilizam um tipo de precipitante, né? Que é o álcool, nesse caso, diferenciado, mas os passos, as técnicas é praticamente a mesma, né? Tá bom? Show de bola, gente. Obrigado. Vai sim, Riba. Então eu vou dar um tempo para vocês poderem tirar share, imprimir, tá bom? Então tentem aí essa semana imprimir e tal. Aí na semana que vem a gente tenta montar, ou vocês já tentam montar. Daí daqui uns 15 dias eu coloco lá para vocês postarem, tá bom? Certo? Então, se você tem aí a oportunidade de imprimir, já faça a impressão.